Bem, gente, muito se fala aí do ministro Alexandre de Moraes, do STF, que ele tenta calar a internet, que ele é um autoritário. Isso tudo falas da extrema-direita, dos bolsonaristas, né? O atacam dizendo que ele quer calar o X de Elon Musk. Aí tem essa história de Elon Musk falando as bobagens sobre Alexandre de Moraes, ou seja, se intrometendo aqui no país. Mas vejam só, Elon Musk não tem problema com a justiça só no Brasil. Na Europa, um eurodeputado francês do mesmo partido de Macron, Emmanuel Macron, ou seja, de direita, disse o seguinte: se Elon Musk não cumprir a legislação europeia, o Twitter, o X, será banido da Europa. E ninguém está falando que ali é uma ditadura, um eurodeputado de direita colocando os pingos nos is, ou seja, na Europa tem uma regulamentação das redes sociais que tenta se fazer aqui no Brasil, e aí muitos se levantam contra, dizendo que isso é censura, em especial os grandes jornalões, os grandes meios de comunicação, porque eles também continuam publicando fake news, falando na televisão mentiras descaradamente o tempo todo, e aí como fica, Então tem aí o inquérito, a CPI das fake news, que ainda não se resolveu, já tem praticamente 5 anos, tem que se resolver, tem que se regulamentar no Brasil, e o que o ministro Alexandre de Moraes está fazendo é o correto, é fazer que a lei seja cumprida. Por isso precisamos regulamentar as chamadas redes sociais, para não permitir que essas big techs, as chamadas big techs, ganhem muito dinheiro com mentiras, porque a gente vê aqueles sites que colocam propagandas, colocam uma manchete assim espalhafatosa para chamar a atenção, tem muitos likes ou muitas visualizações, enquanto os outros quase não aparecem, os que têm de forma mais tranquila, que tenta passar a verdade. Os mentirosos, por incrível que pareça, têm mais audiência, A mentira parece chamar mais atenção. E Elon Musk comprou aí o Twitter por 40 bilhões de dólares, fortuna essa que poderia acabar com a fome no mundo, que não está lhe fazendo falta alguma, até porque ele não está ganhando dinheiro com o Twitter, apesar de tentar fazer enxugar custo, está mandando gente embora, fechou o escritório no Brasil, alegando que está sendo perseguido, aquelas bobagens todas, Mas no fundo ele já mandou muita gente embora para reduzir custo e tentar ganhar dinheiro, porque muita gente parou de anunciar lá, até porque ele permite as fake news, ele permite discurso de ódio, não revela, e aí essas coisas que o Supremo Tribunal Federal, através de Alexandre de Moraes, está tentando vetar, assim como na Europa, assim como no próprio Estados Unidos. Então não podemos permitir que um bilionário, assim, mimado, queira fazer tudo o que ele quer, sobrepor as leis. Assim como ele, supremacista branco, existem outros, como os irmãos Scott, que financiam disputas de conselho de escola nos Estados Unidos justamente para acabar com as escolas mistas. Então são supremacistas brancos que não querem escola entre brancos e negros. Então, você imagina, pessoas que têm tanto dinheiro ficar preocupado com essas coisas, mas eles se preocupam. Esse é o pensamento da extrema-direita. Os supremacistas agem como os nazistas fizeram na Alemanha e tudo mais. Então, temos que tomar muito cuidado, fazendo assim uma analogia entre a Europa e o Brasil, a gente vê que o Supremo Tribunal Federal, o senhor ministro Alexandre de Moraes, está correto, assim como na Europa temos aí, ele já se movimentando, existe uma regulamentação das redes sociais na Europa, coisa que a gente precisa fazer no Brasil para acabar com isso. Então os progressistas pensam em ter jornal e tudo mais, mas e as novas mídias? Por que a gente não ter um Facebook progressista, um Twitter progressista, um Instagram progressista, um TikTok progressista e tudo mais?